Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Chegamos ao final do tempo do Advento. A quarta vela está sendo acesa hoje, como quem diz, eis que concluímos o tempo. Nós nos preparamos o coração das pessoas também para o encontro do Senhor que vem. E começamos desde o último dia 17, e vamos até agora, dia 24, na quarta-feira, justamente tendo essa preparação próxima para o Natal. Agora com a vigília de Natal, na próxima quarta, e no dia de Natal, dia 25, na quinta-feira que vem, nós celebramos justamente o Senhor que veio morar no meio de nós, nasceu no meio de nós. Existem muitas propagandas ao redor sobre como celebrar o Natal, com qual tipo de presente, qual tipo de comida, qual tipo de roupa, qual tipo de situação, etc. Nós somos chamados a celebrá-lo cristamente. Natal feliz é Natal com Cristo. Se nós nos preparamos bem durante o Advento, com uma confissão, com a leitura da Palavra de Deus, com a participação na liturgia, eis que nós chegamos agora no quarto domingo do Advento, com o coração aberto e fazendo essa preparação próxima para o Natal, nessa semana de 17 a 24, para que o Natal não seja apenas uma celebração que se perca apenas no comer, no beber, né? Mas seja uma celebração de uma presença viva de Cristo no meio de nós, em nossa vida. Eis aí, meus irmãos e irmãs, essa necessidade de nós estarmos bem preparados. E para bem preparados, acolhemos o Senhor que vem, que virá e que veio, e que nós celebramos o Natal do Senhor. Sabemos que a data do Natal é uma data que foi, pois, a igreja colocada para representar que Cristo é o sol que realmente brilha no meio da humanidade, que nós não sabemos a data histórica exata, mas o importante é celebrar justamente o Senhor que vem, veio e virá, e que nos encontra preparados no Natal, que agora celebramos nessa semana. O quarto domingo do Advento já nos fala justamente daquela promessa que havia no Antigo Testamento do Senhor morar com o seu povo. E para vir morar com o seu povo, Deus escolheu nascer de Maria, da Virgem Maria, numa cidade perdida na Palestina, pouco conhecida, pouco citada. Eis que o Senhor ali vem, né, e vai nascer, né, justamente na cidade de Davi, né, e justamente através de Maria, que disse seu sim, ali naquela região da Galileia. Portanto, a liturgia nos prepara para a simplicidade, mas ao mesmo tempo para a grandiosidade do mistério da encarnação. Deus, o totalmente outro, o que sempre existiu e sempre existirá, vem e torna-se um de nós, nasce no meio de nós e nos salva. Eis o grande anúncio, eis a grande notícia que todos esperam. E que encontrando com Jesus Cristo, nós encontramos a vida, caríssimos irmãos e irmãs. Encontramos a verdadeira vida, a salvação que Ele nos trouxe. E que não é um fato do passado, mas é um fato do presente. Por isso a liturgia que nós celebramos não é uma recordação do passado, mas é um tornar presente aquilo que deve acontecer hoje em nossa vida, em nossa história. E a palavra de Deus justamente nos fala dessa atualidade daquilo que o Senhor é para cada um de nós também no hoje da nossa existência. Assim é, meus irmãos e irmãs, que na leitura primeira desse quarto domingo do Advento, leitura do segundo livro de Samuel, há uma promessa, né? Quando justamente o rei Davi diz a Natã: eu resido no palácio de cedro, a arca de Deus está alojada numa tenda. Então fala da questão de ter um lugar para a arca de Deus, não é? Então Natã vai responder, né? Davi, que ele o chamou do pastoreio das ovelhas para que fosse o chefe do povo de Israel e que vai preparar um lugar para o meu povo, né? E ao mesmo tempo, né, vai lembrar a gente que ele mesmo, né, quando chegar ao fim dos dias, então vai suscitar um filho teu, né?
e confirmaria a tua realeza. Então, ele justamente terá o seu trono permanentemente para sempre diante de si. Ou seja, da descendência de Davi é que virá aquele que vai reinar para sempre. Não é? Leitura de Samuel lembra dessa promessa feita a Davi e aos seus descendentes. Por isso que justamente Jesus é da descendência de Davi, dentro dessa promessa feita aos antigos pais, né? Que da descendência de Davi viria o Salvador, né? O Messias e Senhor. E isso vai acontecer justamente de uma maneira muito simples. Deus envia o seu anjo para que anuncie isso a uma virgem, a uma jovem, né, dizendo que ela foi escolhida. Ela não vai entender muito como isso acontecerá, mas vai se colocar disponível nas mãos de Deus. É justamente o Evangelho de Lucas, capítulo 1, que nós estaremos ouvindo nesse final de semana. O anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. E aí nós conhecemos a história. É a anunciação que nós repetimos todos os dias na hora do Ângelus. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Então o anjo entrou onde ela estava e disse: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. E não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Aqui então lembra toda a promessa feita ali no livro de Samuel. Ele lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará para sempre. Normalmente aqui o eco daquilo que Samuel diz, sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então, a palavra que vai se cumprindo em Jesus Cristo, a quem é anunciado em Maria, que vai ser a mãe de Jesus. Não é? E aí a pergunta de Maria, como vai acontecer isso? E vai ser por obra e ação do Espírito Santo. O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo Filho de Deus. E como exemplo da Isabel, a parenta que já concebeu um filho na velhice e já está no 6º mês, aquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. E Maria vai então responder, diante desse diálogo com o anjo Gabriel: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Então, meus irmãos e irmãs, a palavra desse 4º domingo do Advento, já nessa semana de preparação próxima para o Natal, já é o grande anúncio daquilo que vamos celebrar nessa semana, o Verbo que nasce no meio de nós. Mas para isso havia uma promessa feita aos antigos pais, como nós ouvimos no livro de Samuel, que da descendência de Davi viria aquele que permaneceria no trono para sempre. Por isso Jesus Cristo é o Senhor, aquele que é descendente de Davi e que realmente é o Senhor. E que para isso acontecer foi chamada Maria para ser a mãe de Jesus. São, meus irmãos e irmãs, sinais bastante simples, porém são também sinais extraordinários. Alguém diz seu sim e o plano de Deus acontece. A vontade de Deus vai acontecendo no meio da sociedade. Deus quis se servir do homem, da pessoa humana. Deus serviu daquilo que é a simplicidade para a gente ter o seu rosto humano aqui nesse mundo. E esse Deus que é totalmente outro veio morar no meio de nós e que é a nossa vida, nos faz experimentar mente seu amor para conosco, caríssimos amigos e irmãos. Isso nos faz pensar uma coisa muito importante nessa semana de preparação para celebrarmos o Natal, aí nesse próximo dia 24 e 25, começando o tempo do Natal em nossa caminhada litúrgica. Nos faz pensar a importância do nosso sim. Na história da igreja, quantas pessoas deram seu sim? Disseram seu sim à vida, ao chamado de Deus,
responderam com generosidade ao chamado? Quantas pessoas? E por cada dessas pessoas, quantas pessoas que conheceram a Cristo, que viram nascer Cristo nos seus corações e nas suas vidas. Então, aquilo que nós olhamos e contemplamos em Maria, esse mistério inefável, único, inaudito, né, do Filho de Deus, que vem morar no meio de nós, o Verbo que se faz carne, nós, ao mesmo tempo que nós cremos, pedimos o dom da fé de cremos ainda mais, de acolhermos, quanto mais também, meus irmãos e irmãs, nós necessitamos de ter a mesma atitude hoje, nesse tempo de tantas dificuldades e mudanças, e também como Maria e com Maria, vemos a história da salvação se atualizar. E cada um de nós vai dizer o seu sim ao Senhor e transmitir, fazer brotar, nascer pela graça, por obra do Espírito Santo, a presença de Cristo no meio de nós, no meio desse nosso tempo. É necessário estar sempre recomeçando, retomando com entusiasmo novo a nossa missão evangelizadora. E ao nos aproximarmos a celebrar o Natal, nessa conclusão praticamente do tempo do Advento, eu queria tempo, esse tempo, essa oportunidade que nós temos, meus irmãos e irmãs, que assim nós caminharmos e vivemos com alegria e com generosidade. E, ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, na segunda leitura, na carta de São Paulo aos Romanos, ele nos fala justamente que esse mistério, mantido em sigilo desde sempre, agora foi revelado. Ou seja, glória seja dada àquele que tem o poder de vos confirmar na fidelidade ao meu Evangelho e à pregação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério. E agora foi manifestado, foi levado ao conhecimento de todas as nações para trazê-las à obediência da fé. O mistério é que Deus quer trazer a todas as nações à obediência da fé. Quer que todos encontrem em Cristo aquele que nasce historicamente no lugar, dentro de uma cultura, de um povo, nasce para trazer todas as nações à fé, né, no Deus único, em buscar o Senhor da vida. Esse quarto domingo do Advento, acendemos a quarta vela na coroa do Advento, agora as decorações da semana mudam para o presépio, para a árvore de Natal, para os sinais do Natal em nossas paróquias, nossas casas, para celebrarmos agora, nessa quarta e quinta-feira, a vigília e a celebração do Natal. Celebrem cristamente, com a família, na participação na comunidade. Depois temos preparado durante 4 domingos, né, do tempo do Advento, com a confissão, com a conversão, com a leitura da palavra, com a liturgia, com os sinais. Temos vivido o tempo do Advento, eis que agora temos a celebração do Natal. Não deixe perder esse momento apenas em futilidades. Podemos, é claro, festejar, faz parte da nossa vida, ou trazer os amigos, estar junto com a família, mas não esqueçamos aquilo que é essencial, é celebrar o Natal com Jesus Cristo. Ele é o centro da nossa vida e Ele é a razão do Natal que nós celebramos. Hoje nós encontramos muitas lojas e muitos supermercados com muitas decorações natalinas, que nada dizem de Jesus Cristo, nosso Senhor. Transforma-se muitas vezes numa festa apenas paganizada. Nós, enquanto cristãos, celebramos o Natal com Cristo, tanto em nossa vida pessoal, como em nossa família, como no modo de ser. E esse é o verdadeiro Natal feliz. Isso que desejo para você, que me vê e ouve, para que você possa ser feliz ao celebrar o Natal do Senhor, essa proximidade de Deus no meio de nós. Um bom e feliz Natal para todos, e que Deus abençoe e guarde a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.